Em 1 João 5,7, não precisa projetar. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, diga assim, um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Sabe, irmãos, essa palavra aqui citada no versículo 7, a respeito de ser um aqui, é estar conectado, é a respeito de unidade. E o desejo do próprio Deus é que andemos em unidade, conforme a Trindade anda em unidade também, amém, irmãos? Então nós somos chamados a viver segundo o DNA do próprio Deus. O que Deus vive, nós também precisamos viver aqui na terra, amém, irmãos? E por isso nós temos algumas consequências. Nós temos exatamente o propósito se cumprindo de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então, como que um radical livre precisa viver? Segundo a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? É que andemos em unidade. Fala para o seu irmão assim, unidade. Então o alvo de Deus é a unidade do corpo de Cristo, pois é ela que nos conduz ao propósito de Deus. Essa unidade já existe antes da fundação do mundo, amém, irmãos? A questão é como nós vamos alcançar essa unidade do corpo de Cristo. E essa resposta nós vamos perceber na igreja primitiva. Um exemplo muito claro daquilo que Deus quer para nós hoje também. Aquilo que viveu lá na igreja primitiva, hoje também é para mim e para você. E eu quero aqui falar a respeito de alguns versículos. Enquanto eu vou lendo, você pode ser edificado aí, você vai se enchendo do Espírito a cada momento, amém, irmãos? A cada segundo e a cada minuto. Em Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Fala assim, encheu toda a casa. Fala assim para o senhor, pergunta para o seu irmão, esse ano é o ano do quê? Agora espera ele responder aí, deixa ele falar. Aleluia. E apareceram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou-se uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, para que pudesse existir, irmãos, o Espírito Santo para que pudesse existir aquele avivamento, aquele derramar do Espírito, existiu algo que aconteceu antes, e aconteceu a unidade. O Pentecoste veio, aquele dia aconteceu, mas foi marcado por algo. Existiu algo antes que antecedeu esse Pentecoste. O que foi isso? Foi essa unidade, estarem todos reunidos em um só lugar. Mas antes também, em Atos 1:4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes, Jesus disse, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui Jesus falou: fique todos reunidos aqui, não saia de Jerusalém, fica próximo, porque há uma promessa que está sobre vir. Vem o que? O Espírito Santo vai descer sobre vós, o Espírito de Deus, com muito poder, com fluir de vida. E agora, para mim e para você, o que nós estamos aguardando? Por que nós precisamos andar em unidade? Porque também existe uma promessa naquele tempo. A promessa é que o Espírito viria e desceria sobre todos que estavam reunidos. E de fato aconteceu, mas hoje a promessa é o quê? Para nós andarmos em unidade, porque também tem uma promessa. A promessa é que Jesus está às portas e Ele virá, breve virá. Diga assim, Maranata. Aleluia. Então existia uma promessa naquele tempo, mas também existe uma promessa para nós hoje como igreja. Então nós precisamos andar em unidade. Então estarmos em unidade, como Jesus falou assim: fique aqui em Jerusalém. Eles aguardaram a promessa, aconteceu a promessa naquele tempo, selou aquele tempo. E agora também existe um novo tempo que está sobre nossas vidas. Nós estamos aguardando a volta de Cristo, amém, irmãos? Em 1 Coríntios 3, do 12 ao 13, não precisa projetar também, nenhum versículo projeta, vou seguir aqui direto aqui, vai ser meio acelerado, né? E presta muita atenção, o apóstolo Paulo está citando a respeito de pessoas que constroem a sua vida, edificam sua vida, e alguns fundamentos, mas as pessoas podem construir no fundamento que é Cristo, mas ela simplesmente pode construir com qualquer tipo de material, pode ser ouro, palha, madeira, ou pedras preciosas, coisas que são incorruptíveis, ou muitas outras coisas. E existe a forma como que nós vamos construir a nossa vida, o nosso ministério, o seu chamado. Como que você vai fazer? O fundamento pode ser Cristo, mas os demais materiais que vão ser construídos ali, o que você vai fazer?
E para a edificação da igreja, aquilo que nós estamos vivendo como radicais livres, como adolescentes, jovens, eu quero te falar uma coisa. Existe uma forma de viver, e nesse tempo de unidade, tem dois aspectos aqui falando sobre unidade. Primeiro é a comunhão com o corpo. Quem gosta de comunhão, irmãos? Não é somente, não, irmãos, comer, não. É participar, estar juntos, envolvido, ser participante da vida da igreja, estar envolvido, conectado 100%. Não é apenas comer a pizza, não. Tudo bem que crente gosta de comer demais, não é verdade, irmãos? Come bastante. Se alguém puder trazer uma água, vou tomar água. Essa aqui é do pastor Fábio? Vou tomar para ver ter mais um sonho em nome de Jesus. Vai embora. Já junto. Quer, pastor Vitor, tomar também aqui? Já vamos misturar que você pegar a unção dos homens de Deus da Zona Leste. E o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Para essa edificação nós precisamos ter comunhão. Mas também dentro dessa comunhão, para viver em unidade. E eu quero apontar aqui a respeito desses materiais do qual nós vamos construir a nossa vida. A sua vida, você que é adolescente, você que está me assistindo, você que é jovem. Como que você vai construir? Além de ter a comunhão, você pode falar aqui, pastor, eu estou envolvido em tudo. Eu faço trilha dos vencedores, eu faço todo o seminário que tem na igreja, eu participo, eu chego mais cedo, termino mais tarde, saio do prédio último a sair, eu arrumo a igreja, eu participo da mídia, toco no louvor, aquele negócio. Eu participo de tudo, pastor. Mas uma coisa é você participar de tudo, você está nesse ambiente de comunhão. Mas tem um segundo aspecto a respeito da unidade que eu quero falar para você. A questão da concordância. Uma coisa é você andar conosco, estar conosco, mas se tem concordância ou não. E aqui vai um alerta para você adolescente, você jovem, para viver em unidade, para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, você precisa estar em comunhão, mas também estar em concordância. Se não tiver concordância, não tem unidade. O que é você estar em concordância? Concordância com a visão. Quase todos os cultos aqui eu cito, cada anexo ele é um sacerdote. Por quê? É a visão da nossa igreja. Foi dada a nossos pastores, e hoje nós vivemos isso. Muitas pessoas podem tacar a pedra e falar, como que um adolescente pode ser um ministro, um sacerdote? Mas Deus te chamou para isso, amém, irmãos? Então você tem que estar em concordância. Você quer liderar, mas não concorda com o dízimo. Não tem concordância. Não concorda na questão da corte, não concorda. Ninguém está aqui para imputar algo sobre a sua cabeça e te forçar alguma coisa, não é isso. Mas para andar juntos, saudavelmente, tem que ter esse princípio da concordância. Você tem que ter a comunhão, estar conectado, estar junto aos irmãos, mas concordar com aquilo que está sendo ministrado, com aquilo que está sendo falado. Imagine só hoje, nós estamos fazendo aqui o Holy Fest e a RL United, aqui no Brasil e por todo o mundo. Está acontecendo um grande mover nos radicais livres, mas alguém quer fazer algo diferente. Não, eu sou da igreja, eu sou da videira, eu sou dos radicais livres, mas eu quero fazer outra coisa, quero fazer de outra forma. Às vezes você vai perceber que você vai entrar em parafuso, vai ser muito ruim para você, e você precisa concordar, e concordar com o quê? Com aquilo que nós estamos ministrando. O que nós estamos ministrando? O que é a radicalidade do jovem, do adolescente? O que é que transforma a vida do jovem e adolescente? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o que transforma a vida do adolescente, do jovem, de quem é casado, quem não é, quem está para se casar, é o evangelho da graça penetrando sobre o seu coração, você recebe transformação. E o que eu quero te alertar aqui? Toma muito cuidado com quem você ouve, o que você vê, o que você está assistindo. Porque se você está querendo andar em unidade, cumprir o propósito de Deus, permanecer um conosco, se você tem ouvido outras vozes, outras pessoas, influenciadores em TikTok, YouTube, Instagram, você vai se perder. Mas porque às vezes você é ingênuo, você acha que é normal ouvir diversas coisas ao mesmo tempo, mas você vai passar mal. Quantas vezes pessoas que saem daqui de São Paulo vão para Goiânia, para Minas Gerais, vai comer a comida de lá, e o tempero é diferente, dá um revestrez assim, e quer chegar em Minas Gerais e Goiânia e quer comer de tudo. Eu vou comer piqui, eu vou comer pamonha, eu vou comer um monte de coisa, só que o paulista aqui só come o quê? Só pizza, batata frita, ainda que faz mal para caramba, né? Pizza, batata frita, mas chega lá o tempero assim, negócio. Quando eu ia para a Bahia, chegava lá, era 2 dias para poder acostumar, mas por quê? Queria comer de tudo, se envolver em tudo, calma, existe uma forma de fazer. Mas aqui que eu estou falando para você sobre a concordância, sobre a visão da igreja, sobre aquilo que nós estamos vivendo como radicais livres, eu sempre falo para os adolescentes aqui, nós não estamos aqui para poder fazer algo novo, construir algo novo. Meu irmão, para quê? A pessoa vem perguntar para mim, como que multiplica uma célula? Eu falei, meu irmão, vai ser cheio do Espírito, vai ler a palavra de Deus, e olha o manual da visão, olha a igreja que nós somos, nos tornamos, olha o Ministério Kids, olha os juvenis, olha os adolescentes, os jovens, olha que igreja prevalecente, crescendo, avançando. E quando nós não temos concordância com aquilo que Deus já designou, já decretou aqui como igreja, você vai ter muitos problemas.
O adolescente que está aqui, nós estamos falando, em tempos tem o seminário Amor que Pensa. Aí estamos ministrando sobre a corte. Você quer andar ao contrário? Tudo bem, é uma decisão sua. Mas você está deixando de concordar com algo que nós estamos pregando. Você pode fazer isso? Pode, mas não adianta querer viver o êxito daquilo que nós pregamos, querendo fazer outra coisa que nós pregamos. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, o que você vê, o que você está assistindo. Toma muito cuidado. E agora eu estou falando tudo isso aqui para você, porque eu quero pontuar algumas coisas aqui que aconteceu na igreja primitiva e que Deus quer liberar sobre a sua vida também. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, a unidade, ela vem antes do cumprimento do propósito. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e depois aconteceu o Pentecostes. Existia um decreto, Jesus tinha falado, espera, aguarde em Jerusalém, algo vai acontecer. Eles ficaram ali. Então, para que a igreja pudesse existir, o Espírito Santo precisava vir. Mas para que o Espírito Santo viesse, havia uma condição que o próprio Jesus estabeleceu aos discípulos. Antes de subir ao céu, ele disse o quê? Fique aqui em Jerusalém, estejam em unidade, estejam reunidos, conectados. Por quê? Aí as coisas iam acontecer. Então, para que haja o cumprimento do propósito, não adianta. Como que a gente fala que a célula alcançou o propósito de Deus? Quando ela se cumpre, não é verdade? Todo mundo posta lá no dia da multiplicação. Cumpriu-se o propósito dessa célula, como se multiplicou. Mas por que se multiplicou? Foi fruto de unidade. Mas pode se multiplicar todo capengando, todo esquisito? Pode também. Mas é porque não teve unidade. Então qual que é o princípio do propósito se cumprir numa multiplicação de célula? Unidade. Você viver na unidade, a célula vai multiplicar. E quantos querem que sua célula multiplique esse ano? Levanta sua mão aí. Aleluia, glória a Deus. Então vai acontecer. Então presta muita atenção. A unidade sempre virá antes do cumprimento do propósito. Alguma coisa está acontecendo. Então nós estamos vendo o avivamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Você percebe que eles fizeram um culto. O culto tinha horário para começar e para terminar, mas não terminou até agora. E fica ligeiro que o apelo hoje, se Deus quiser tomar-nos aqui, nem vai terminar também, vai juntar todo mundo junto. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, Ele vai fazer o que Ele quiser conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você tem que gerar expectativa no seu coração. Ai, mas lá. Meu irmão, olha para o irmão do seu lado e fala assim, pode acontecer aqui. Hoje e agora. Aleluia! Glória a Deus. Presta muita atenção. Então, para ser uma igreja em células e formar discípulos, não basta sermos irmãos, apenas estarmos em comunhão. É preciso concordar, é preciso viver em unidade, é preciso estar ali conectado para que o cumprimento do propósito aconteça. Não vai acontecer porque às vezes não vive de forma certa. Qual que é essa forma certa que nós estamos ministrando sobre isso? Essa unidade plena. Você precisa entender isso. Por que não está acontecendo alguma coisa na minha célula, na minha vida? Será que existe como se diz, você olhar e perceber e falar, nossa, o que o pastor está falando ali, eu quero entrar debaixo dessa palavra, viver isso. Essa concordância em tudo aquilo que está sendo. Eu mesmo fiz a corte, pela graça de Deus, mas eu vim do mundo para a igreja destruído, esquisito, promíscuo, viver uma vida terrível no mundo. Quando eu vim aqui, eu concordei com algo que eu estava ouvindo. O hall da corte, a corte, meu irmão, que poderoso. Eu sou testemunha disso, como muitos outros irmãos são testemunhas. Então você percebe, homens de Deus que estão vindo à frente, estão fazendo algumas coisas, vivendo algumas coisas em Deus. Você quer fazer algo novo? Para quê? Você olha para a vida do pastor André Venturim, do pastor Naor, do pastor Ricardo, do pastor Luiz, do pastor... Para que você quer fazer algo novo? Concorde com aquilo que tem sido pregado, concorde com aquilo que tem sido falado, e você vai viver dias extraordinários em nome de Jesus. Aleluia! Então lembre-se, para que cumpra-se o propósito, precisa ter unidade antes. E para ter unidade, precisa ter essa comunhão, mas também a concordância. Amém, irmãos? Segundo ponto, unidade gera avivamento, mas também gera perseguição. Ontem eu estava lá no Instagram, eu conheço um missionário, acho que ele tem 160 mil seguidores. E aí o amado fez uma live e começou a destruir o avivamento. Começou a falar um monte do avivamento. Eu falei, não entendi mais nada. Tomei um susto agora, falei, o que é isso? Então, um crente perseguindo o próprio crente. Mas você também vai perceber que, com certeza, os ímpios vão perseguir os crentes. Então você vai perceber, as pessoas, toda vez que tem um avivamento, algo está acontecendo, vai ter levante do diabo.
Ontem nós oramos 7 horas da manhã, quinta-feira 7 horas da manhã, hoje 7 horas da manhã, amanhã nós vamos orar aqui os discipuladores de novo, você está mais que convidado, 7 horas da manhã, estamos orando pelo Holy Fest, por quê? Queremos um avivamento, mas também temos que estar aqui resistindo ao diabo para que ele fuja de nós, por quê? Vai ter perseguição, tem adolescente que não está aqui hoje porque o pai bateu nele, e ele talvez não vai desfrutar de presença de Deus, em nome de Jesus. Quando acabar aqui a célula tem que ir lá e orar por esse adolescente, e Deus vai marcar a vida dele, nós não podemos parar. Então vai acontecer o avivamento? Vai, mas vai ter perseguição. Atos 2, 14, 17. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-se nesse termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. O que o Pedro estava pregando. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Isso aqui é algo que estava escrito em Joel, aconteceu ali na igreja primitiva, naquele derramar do Espírito Santo, e alguns estavam zombando, perseguindo, falando que eles estavam embriagados com vinho. Estavam ali, que aquilo ali não era natural, que aquilo ali não era espiritual, e estavam achando que era natural, falando isso, e perseguiram. Então você percebe, a Bíblia diz, no capítulo 3, um avivamento acontecendo, no capítulo 4, Pedro já estava sendo preso. Isso aponta para a perseguição. Se você for estudar um pouco mais a vida de Pedro, você vai entender as loucuras que ele viveu. Mas num dia prega, um monte se converte, depois avivamento, aí desce o dia de Pentecostes, daqui a pouco está preso. E eu vou te falar para você, você quer abrir núcleo na sua escola, na sua empresa, na sua casa, sua faculdade, em qualquer lugar. Se você quer um grande avivamento, virá com você também, junto com isso, uma perseguição. Mas como nós vamos fazer? Será que nós vamos parar no meio? Se Deus falou que a sua sala vai se converter, todo mundo vai se converter. Viva debaixo de uma palavra, seja cheio do Espírito e não para por nada. Se você for chamado para ser um pastor, um missionário, um empreendedor que vai investir na vida de muitos irmãos, eu vou te falar, é na primeira dificuldade que você vai parar. Deus está fazendo um grande avivamento na minha escola, na minha faculdade, na minha empresa. Nossa, mas veio agora uma dificuldade, veio uma resistência. Beleza, se veio a resistência, resiste a ela que ela vai fugir. O diabo vai bater em retirada, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Meu irmão, é normal. É normal. Ontem tinha uma cantora gospel em cima de um trio, de um bloquinho de carnaval, cantando com a Ivete Sangalo. Você acha que é o quê? Você acha que é o quê? Você acha que é normal? Você vai ver as coisas acontecendo, o avivamento aqui, mas do outro lado vai ter perseguição. Quantos nunca passaram por nada, nenhuma perseguição? Meu Deus do céu. Você vai perceber, se você está vivendo um avivamento na sua célula, a célula está crescendo, está avançando, está quase multiplicando, você vai perceber algumas coisas, ataque do diabo tentando roubar cada vida, vai acontecer, o pai da pessoa vai começar a te procurar, vai te ligar, vai acontecer muitas coisas, mas você vai parar? Não vai. Aí você está orando pelo pessoal da sua sala, da sua escola, da sua rua, e aí 3 se convertem, você traz para o encontro, batizado, aquele mover todo. E os outros 4 que você trouxe também está sendo resistido pelo diabo. Meu irmão, se Deus quer fazer algo, Deus vai fazer algo completo. Se Deus falou que vai fazer no 7, vão ser a vida dos 7. Você não pode desistir em nome de Jesus. Por que você não vai desistir? Porque Deus falou para você, você tem que viver debaixo de uma palavra. Quando você vive dentro do avivamento, você tem uma visão clara, você compreendeu o que Deus quer fazer, não importa quais são as tribulações, as dificuldades e as perseguições, o final é que tudo já deu certo, você vive debaixo disso, confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que o Senhor disse para você. Quantas pessoas abandonam a célula? Chegou a 12 membros, começaram as pessoas a parar, a diminuir, não levei pessoas para o encontro, mas estava acontecendo um avivamento, e agora? Vai ter perseguição, vai parar? Não, não para, tem que ir, tem que prosseguir, e crer que Deus vai fazer, irmãos, tem que crer até o final. Então deixa eu falar uma coisa para você, quando você orar por um avivamento, saiba que virá perseguição, mas você não pode parar no meio da perseguição. Por quê? Porque a vitória já é certa, amém, irmãos? Eu sempre gosto de cantar aquela música, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os... Meu irmão,
Você só precisa entender, Deus está à frente, está conduzindo o negócio. Mas se aconteceu, fique em paz. Você está no lugar mais seguro, dentro do propósito de Deus, em unidade, junto com o corpo. Se você está vivendo a unidade, o avivamento acontecerá. A perseguição virá, mas você não vai ser afetado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Mas o que aconteceu aqui, que as pessoas começaram a perseguir? Por quê? O que estava sendo pregado pelo apóstolo Pedro? O evangelho da graça. Meu irmão, você vai chegar na sua escola, quando você falar para um adolescente, para um jovem: ei jovem, saiba, eu quero falar uma coisa para você. Você é muito amado por Deus. Você é completamente perdoado, porque o Senhor Jesus te perdoou. Quando você falar isso, meu irmão, você vai arrumar uma guerra para a sua vida. Vai arrumar uma guerra. Mas isso é o que transforma, isso é o que sara, que resgata, que cura. É essa ministração, é essa palavra que é liberada, que é ministrada por cada crente ser um sacerdote ou ministro, que vai afetar a sua escola, a sua família, a sua faculdade, a sua empresa. Mas virão muitas pessoas. Quantas vezes, irmãos, quando eu trabalhava, eu já preguei para judeu, preguei para umbandista, preguei para tanta gente. Quando eu falava do evangelho da graça, eu era apedrejado. Uma vez eu trabalhava com um cara que era teólogo, fez teologia lá no Mackenzie. Quando eu fui falar do favor de Deus, da graça do favor imerecido, que é a graça de Deus, o cara me tacou diversas pedras, tá, e um monte de gente vendo. Só que o espírito de graça, de ministrar, continuar ministrando, perseguição dos próprios crentes. Lá em Salmo 1 a Bíblia diz para nós fazermos o quê? Não sentar na roda dos escarnecedores. Mas, como assim? Eles vão te perseguir, vai acontecer. O ímpio vai te perseguir, o crente talvez vai te perseguir, o irmãozinho lá, às vezes você conhece alguém lá na faculdade, na sua escola, que vai te perseguir, por conta do evangelho da graça, por conta daquilo que você está pregando e está falando. Mas se você estiver em unidade, você vai ser protegido e vai guardar. Por quê? Você está concordando com aquilo que nossos pastores estão falando. Não tem um outro cardápio, o cardápio é único. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, Ele é aquele que nos resgatou, nos curou e tem o maior remédio para todos os dias da nossa vida. Qual que é isso? A graça de Deus, favor imerecido, vai fluir. Então você não pode abrir mão dessa palavra do evangelho da graça. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz: todos ficaram atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? O que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, estão embriagados, e começaram a aloprar Pedro. Por quê? Por conta da pregação do evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você. Continue pregando, não pare de pregar, não pare de orar. Se você estiver em unidade, o avivamento virá a perseguição, mas você vai ser preservado, porque você está dentro do melhor lugar, o lugar mais protegido do mundo. Amém, irmãos? E a Bíblia diz aqui, em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos preservar, é porque é algo que pode se perder. Então, dia após dia, você precisa preservar a unidade. Preserva um ambiente de unidade. Então, se você quer viver algo poderoso em Deus, ao liberar o cumprimento da promessa, vai acontecer. Mas antes, preserve a unidade. O avivamento vai acontecer, virá com perseguição? Vai. Mas preserve a unidade. Preserve constantemente. Não abra mão. Isso é um princípio inegociável. Unidade, não pode abrir mão de forma alguma. Você vai perceber, quando as pessoas crentes que têm êxito, você vai perceber na vida dele, tem um princípio de unidade, concordância, comunhão, viver na vida da igreja. Não tem a ver com o mérito dele, mas irmãos, por estar junto com os irmãos, o óleo escorre sobre a cabeça, e eles são afetados também. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai estar conectado com a sua liderança, com a igreja local, onde você estiver, você vai receber esse óleo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus. Então preserve, fala para o seu irmão assim, preserve a unidade. Fala assim, não abra a mão dela. Meu irmão, eu vou falar para você, a coisa que vai mais bater a sua porta para você não preservar a unidade. Meu irmão, vai ser difícil, porque eu já vou explicar o último tópico aqui para você. Você vai ter muita dificuldade se você não fizer o que eu vou falar no último tópico aqui, mas eu vou ir para o penúltimo agora. Chamar a equipe de louvor já. Aleluia. A unidade do Espírito ultrapassa fronteiras. Então, irmãos, o cumprimento vem se tiver unidade. Se tiverem unidade, virá o avivamento, virá a perseguição, você vai ser guardado, preservado. Mas aqui a Bíblia diz o quê?
A unidade no Espírito, ela ultrapassa fronteiras. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Estavam, pois, atônitos, dizendo: somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouviam falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. O que aconteceu aqui, irmãos? Pessoas se converteram de diversas nações, de diversos lugares, se converteram ouvindo a pregação. Olha, isso aqui que é avivamento. Pedro pregou em uma língua e todos entenderam o que Pedro estava pregando. Isso é ou não é sobrenatural, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa qual que é a sua idade, o grau de escolaridade que você tem, o que você tem feito, se Deus te chamou, Ele vai te usar. Meu irmão, às vezes você vai falar assim: Jesus te ama. O cara vai entender, já vai perceber no Espírito, ele é perdoado, ele é amado. Quando você falar Jesus te ama, para aquele adolescente que está com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, quando você falar isso, ele vai sentir o fardo sendo lançado fora, jogado, ele vai sentir leveza, porque não é a forma com que você fala. Se Deus chamou para você usar você, Deus vai te usar, e aquilo que você está vivendo em unidade, a forma com que você está pregando vai ultrapassar fronteiras. Então deixa eu falar uma coisa para você: se você for abrir a boca para poder pregar o evangelho da graça, em unidade, vivendo esse avivamento dentro do churrasco da sua família, se você pregar para um tio, toda a família vai se converter. Você pode crer nisso, meu irmão. Você pode estar orando por alguém no intervalo da escola, e você declara: meu irmão, eu vim aqui para te falar uma coisa, boas novas. Sabe essa ansiedade que você está sentindo aí? Deus está trazendo a calmaria no seu coração. Talvez você vai estar falando com um irmão aqui, a sala do lado vai sentir arrepios, um mover do Espírito tomando conta. Por quê? Unidade, avivamento, o Espírito Santo ultrapassa fronteiras. Pessoas serão afetadas, seu diretor, sua professora, sua família, seus pais, todos serão afetados por aquilo que você vai pregar em nome de Jesus. Mas como precisa fazer isso? Lembra lá do começo, a comunhão e a concordância. Nós estamos tendo o Evangelho da Graça com o pastor Aloysio, e alguns pastores foram chamados para ministrar, para falar do impacto que a graça fez na vida de cada um. Nosso pastor Ricardo Landim também vai estar lá. E deixa eu falar uma coisa para você: qual que é o impacto que o Evangelho da Graça fez na sua vida? Tem coisas que nem outras pessoas sabem, mas você sabe o que Deus fez na sua vida. Eu conheço aqui adolescentes que eram depressivos, não faziam nada, hoje cuidam de pessoas e estão sendo treinados para ser líder de célula. Tem adolescentes aqui que não sabiam falar nada, fazer nada, esquisito, mas a graça de Deus, quando veio aí, afetou sua vida. Vou falar uma coisa para você: pode aguardar, se você andar em unidade, você virá esses pontos aqui, o cumprimento do propósito, o avivamento, a perseguição, mas você vai ser guardado, e também você vai viver isso aqui, ultrapassando fronteiras, o Evangelho da Graça que você vai estar pregando, e muitas pessoas serão afetadas, meu irmão, muitas. Esse é o ano da casa cheia. Sabe o que diz ultrapassar fronteiras? É aquela casa que só tem 3 cômodos. A gente vai precisar fazer um puxadinho para caber mais pessoas, porque a casa vai encher, vai superlotar, não vai ter espaço, mas e agora? Acabou o espaço? Mais um cantinho, abre mais um pouquinho, mais um quarto, mais uma sala. Vamos abrir, vamos fazer, vamos construir mais. Por quê? Porque é muita gente que vai se converter, muitas pessoas vão ser alcançadas. Você pode batizar o seu pai aqui, irmãos. Quantos adolescentes nós vemos aqui, testemunho, que batizaram seus pais aqui, que honraram, viveram no princípio de unidade, com sua liderança, com seus pais, com o Senhor, com a palavra, em concordância com aquilo que nós estamos ministrando aqui, porque não é por aquilo que você pode, mas por aquilo que Ele já fez, já conquistou, já liberou sobre a sua vida. Muitas regiões foram alcançadas.
Nesse momento está acontecendo um Holy Fest, nesse prédio, em Itaquera, em outros lugares de São Paulo. Pastor André está no Grajaú agora. Muitas coisas acontecendo. Pastor Ricardo vindo de Goiânia. Todo lugar do Brasil. Eu estava conversando com o rapaz ontem do Next de Lisboa. Acontecendo um Holy Fest em todo lugar. Todo lugar. Quão poderoso isso é. Mas quando acabar esse Holy Fest aqui, se você permanecer em unidade, nessa concordância, em comunhão, o seu bairro vai ser afetado, a sua escola vai ser afetada. Eu vou fazer uma pergunta aqui de novo. Acho que fizeram uma pergunta, não sei se foi o pastor Fábio. Eu quero que você levante sua mão, se você tem esse desejo. Quem Deus, se tem o desejo não, se Deus falou com você. Com quem Deus aqui falou com você que esse ano de 2023 você vai liderar uma célula? Levanta sua mão. Acenda a luz aí para mim ver, só para mim ver. Quero ver. A câmera está pegando ali. Cadê? Isso aí. Aleluia. Pode abaixar as mãos. Pode apagar as luzes. O Leto vai ter problema porque tem muita gente para liderar lá em nome de Jesus. Problema santo. Leto, prepara aquele CTL poderoso, cheio da unção. Pessoal aqui dos adolescentes, redes do web, você pode se preparar. Vocês vão ser treinados, equipados. Vamos andar em concordância, em unidade no Espírito. E vamos desfrutar desse avivamento que está por vir. Nós vamos desfrutar, irmãos, não sou eu não. Todo mundo, a supervisão, a igreja de São Paulo, do Brasil, do mundo. Nós desfrutaremos de algo poderoso no Senhor, amém, irmãos? E para encerrar, a unidade é o resultado de andar no Espírito. Andar no Espírito. Não tem como andar em unidade se for natural. A obra da carne vai te fazer separar. A obra da carne vai te levar a você ficar magoado com o seu líder. A obra da carne vai fazer você perder o princípio da honra com seus pais. Vai fazer por quê? Olha o que a Bíblia diz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Radical Livre foi chamado para isso, para viver e andar no Espírito Santo de Deus. Só assim nós podemos ter unidade, andar no Espírito. E a Bíblia diz o quê? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre. Não foi sobre todos, foi sobre cada um deles. Talvez no ambiente aqui geral, o Espírito vai se mover agora no apelo. Isso é certeza disso. Mas cada um vai decidir ser cheio do Espírito ou não. Cada um vai ter essa opção. Todos nós recebemos o Espírito quando aceitamos a Jesus. Mas agora nós temos uma escolha. O Espírito se move. Eu li um livro uma vez que ele falava: quando há uma fome coletiva, há um liberar do Espírito coletivo sobre aquele lugar. Então Deus é comprometido em liberar o Espírito, fluir a vida, dons espirituais, as coisas acontecerem. Mas se você estiver no meio, pode ficar apático e não desfrutar do mover do Espírito. Mas hoje eu quero te fazer um apelo para você desfrutar do Espírito. Para hoje aqui não ser apenas um toque. Não é para você entender. O princípio vai entrar no seu coração, vai ficar enraizado o princípio da unidade. E você vai entender que para as demais coisas acontecerem, você precisa andar no Espírito, fluir no Espírito, fluir nessa vida. Não tem como ser radical livre, vencer o pecado, casar a maneira de Deus se você não andar no Espírito. Não tem como ser, não vai conseguir ser próspero. Por quê? Sua carne vai pedir outras coisas. Mas se você anda no Espírito, você anda em concordância. Você sabe que tem uma liderança, pessoas ali instruindo, ministrando na sua vida. E você vai desfrutar de tudo aquilo que os seus pais espirituais têm. Por quê? Unidade. Unidade.
E hoje eu quero te perguntar: quantos aqui de vocês querem viver essa vida no Espírito de Deus, fluindo no Espírito? Erga suas mãos. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Quero chamar todos os discipuladores, obreiros, aqui à frente. Pastores, se tiver, vem aqui à frente. Quero que você feche seus olhos por alguns instantes. Você tem ouvido ministrações a respeito de unidade, e o seu coração tem queimado sobre isso. Eu tenho certeza, tem queimado para viver em unidade com a sua igreja local, com a sua liderança. Mas às vezes você tem suas dificuldades. Às vezes você está ouvindo tudo isso aqui que está sendo ministrado, e você deve estar pensando assim: como que eu vou viver em unidade? Como que eu vou viver o avivamento e vou permanecer no meio da perseguição em unidade? Eu vou falar: quando você crucifica as obras da carne, e você entende que você está nele, em Cristo Jesus. Você é participante da morte de Cristo, mas ressuscitou com Cristo. Hoje você tem direito e pode viver fluindo no Espírito Santo de Deus. Ele já veio sobre você, e agora nós podemos ser cheios do Espírito de Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Discipuladores, obreiros, eu quero que vocês comecem a orar em línguas. Nós vamos cantar um refrão de uma música aqui agora. E se isso for começar a queimar o seu coração, comece a cantar também. Faça dessa canção uma oração nessa tarde. Ore em línguas. Comece a orar em línguas. Flua, comece a fluir. Você que não é batizado em línguas, você vai começar a falar em línguas hoje. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Só podemos ter unidade se andarmos no Espírito. Eu quero. Queremos mais. Isso, flua, flua, flua. Flua. Eu quero mais. Deixa fluir, deixa fluir. Mais de ti, Senhor. Eu quero. Eu quero. Senhor, quero mais. Rebala, bala, 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 xerebele, bele, bele. Eu quero mais. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. E o quê? E mata minha sede, e mata minha fome. Eu ainda grito maravilha, e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou teu. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Precisa ter lenha, precisa tirar as cinzas, para que haja mais lenha e haja mais fogo. Quais são essas lenhas, essas cinzas? São as obras da carne. Tira, tira. Hoje você está autorizado a viver e andar no Espírito Santo de Deus, fluindo. Eu coloquei por último esse aspecto, mas ele é o primeiro. Eu quero te convidar agora, você que quer viver em unidade, para viver o propósito, ver o propósito se cumprindo, o avivamento vindo, a perseguição acontecendo, você se preservando, você que quer viver isso em Deus, nessa unidade de espírito, eu quero te chamar aqui à frente agora.